Você acha que a vida do Papa Francisco foi sempre fácil, que ele já nasceu como privilegiado, como predestinado? Como foi a história de vida de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco? Assista este vídeo até o final, que você vai se surpreender. Nascido em Buenos Aires, antes da Segunda Guerra Mundial, em 17 de dezembro de 1936, o argentino Jorge Mário Bergoglio veio de família de origem italiana, sendo o mais velho do total de 5 filhos. Jorge Mário Bergoglio nasceu numa família de imigrantes italianos. O seu pai se chamava Mário Giuseppe Bergoglio, nascido na cidade de Turim, Piemonte, em 2 de abril de 1908 e falecido em 24 de setembro de 1961, era um trabalhador ferroviário. Sua mãe, Regina Maria Sivori, nascida em Buenos Aires de pais de origem piemontesa e lígure, em 28 de novembro de 1911 e falecida em 8 de janeiro de 1981, era dona de casa. Casaram-se na capital argentina no dia 12 de dezembro de 1935. A infância de Bergoglio, no bairro portenho de Flores, foi profundamente argentina. Todos os domingos, ele ia com toda a família assistir aos jogos do San Lorenzo de Almagro, clube no qual o pai jogava basquete e do qual ele se tornou torcedor apaixonado. Ele também frequentava a missa com a avó Rosa na Basílica de São José de Flores e estudou em algumas escolas católicas. Como seus avós sempre conversavam no idioma nativo, ele afirma que o piemontês, dialeto italiano, foi sua língua materna. Esse era apenas um dos seus vínculos com a Europa. As notícias da Segunda Guerra Mundial no rádio e a reação dos pais ao escutarem sobre as atrocidades de Adolf Hitler o marcaram quando pequeno. No internato salesiano, aos 12 anos, sentiu pela primeira vez a vocação sacerdotal. Na autobiografia de nome Vida Minha História, através da história, lançada em abril de 2024, Francisco conta que chegou a conversar com um padre do internato sobre isso e fez algumas perguntas, mas que o desejo permaneceu adormecido, até se manifestar definitivamente nos anos 1950. Na adolescência, Bergoglio se formou em técnico em Química pela Escola Técnica Industrial e chegou a fazer estágio em um laboratório de análises químicas. Mas, em 21 de setembro de 1953, quando estava a caminho de um encontro com amigos para um piquenique, sentiu necessidade de entrar na Basílica de Flores, que costumava frequentar. Durante a confissão, ele conta que algo estranho aconteceu, mudando sua vida para sempre. Abre aspas. Eu estava maravilhado por ter encontrado Deus subitamente. Ele estava lá me esperando. Antecipou-se a mim. Fecha aspas. Descreveu em sua autobiografia. Abre aspas. Mais do que um piquenique com os amigos. Eu estava vivendo o momento mais bonito da minha vida. Estava me entregando totalmente nas mãos de Deus. Fecha aspas. Detalhou no livro. Francisco não falou com ninguém da família do chamado ao sacerdócio até pegar seu diploma. Também não contou para os amigos com os que jogava bilhar, falava de política e dançava tango. Mas em 1955, quando já tinha que escolher faculdade, decidiu conversar com o pai. Segundo Francisco, ele ficou contente. O temor era contar para a mãe. Abre aspas, sabia que ela não aceitaria minha escolha e por isso inventei que estudaria medicina. Fecha aspas, explicou. Mas um dia, limpando a casa, ela viu seus livros de teologia e não aceitou bem a revelação. Apesar do pedido materno para que ele fizesse uma faculdade e depois decidisse,
Bergoglio entrou no seminário arquidiocesano aos 19 anos. 2 anos depois, ainda no seminário, ele conta que se viu à beira da morte, quando todos os colegas pegaram uma gripe. Todos se curaram, mas a febre dele não cedia. Abre aspas. Um dia eu piorei. Minha temperatura corporal estava altíssima. E o reitor, assustado, levou-me correndo ao hospital sírio-libanês. Fui diagnosticado com uma séria infecção. E naquele dia tiraram 1 litro de líquido dos meus pulmões, fecha aspas. O pontífice dizia dever sua vida à freira italiana Cornélia Caraglio, que o acompanhou no hospital e administrou doses de penicilina adicionais nele, ao perceber que as prescritas pelos médicos estavam baixas demais. A recuperação foi longa, e o Papa revelou que chegou a se preparar para morrer. Como resultado da pleurisia, inflamação que atinge as membranas dos pulmões, e a formação de 3 cistos, Bergoglio teve que retirar o lobo superior do pulmão direito. A intervenção cirúrgica foi com as melhores técnicas da época. Abre aspas. Você pode imaginar o tamanho dos cortes e o quanto sofri. Fecha aspas. Descreveu Francisco sobre o procedimento realizado em 1957. Em 1958, ele entrou no noviciado da Companhia de Jesus. Bergoglio se formou em filosofia na Universidade Católica de Buenos Aires em 1960 e ensinou literatura e psicologia no Colégio Imaculada, na província de Santa Fé, e no Colégio do Salvador, em Buenos Aires. Também se formou em teologia em 1969 e foi ordenado padre aos 32 anos. Emitiu os últimos votos na Companhia de Jesus em 1973. Liderou a comunidade de jesuítas durante a década de 1970, em meio à ditadura militar argentina. Por 6 anos, até 1986, foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel. Em 20 de maio de 1992, o Papa João Paulo II o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires. Nesse período, intensificou o trabalho pastoral dedicado aos mais pobres. Foi nomeado cardeal por João Paulo II em 2001. Ao receber a notícia, convenceu centenas de argentinos a não viajarem para Roma. Em vez de ir ao Vaticano celebrar a nomeação, pediu para dar o dinheiro da viagem aos pobres. Também presidente da Conferência Episcopal Argentina, entre 2005 e 2011, ele liderou a Igreja Católica do país e virou o principal rosto da oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Bergoglio discursou em manifestações contra o projeto de lei que autorizava o matrimônio igualitário e chegou a enviar uma carta a freiras carmelitas, afirmando que a oposição à iniciativa seria no que ele chamou de uma guerra de Deus. Foi escolhido Papa em 2013, depois da renúncia do Papa Emérito Bento XVI, que deixou as funções devido à idade avançada. Sua eleição como líder da Igreja Católica ocorreu em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave. Naquela votação, quando seu nome atingiu 2/3 das preferências e ele foi aplaudido, o cardeal brasileiro Dom Cláudio, arcebispo emérito de São Paulo, se aproximou, deu-lhe um beijo e disse, abre aspas, nunca se esqueça dos pobres, fecha aspas. Contou o Papa Francisco em seu livro, abre aspas, foi ali que escolhi o nome que teria como Papa, Francisco, fecha aspas. A decisão, tomada após as palavras do brasileiro, foi uma homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por ter exercido sua vida religiosa na simplicidade e se dedicando aos pobres.
Além de ser escolhido como o primeiro Papa sul-americano, Francisco foi o primeiro pontífice não europeu em mais de 1200 anos, desde o círio do Papa Gregório III, que liderou a Igreja Católica entre 731 e 741. O Papa Francisco tinha hábitos simples e posicionamentos fortes. Conforme relatou o padre Fábio de Mello, Papa Francisco era simples e direto. Francisco sempre evitava aparições na mídia, utilizava o transporte público e não frequentava restaurantes. Francisco convidou os seus clérigos e os leigos para que se opusessem ao aborto e à eutanásia. Trabalhou para restaurar a credibilidade do Vaticano, abalada por escândalos financeiros e denúncias de abusos sexuais. Em abril de 2014, pediu perdão pelos casos de pedofilia cometidos por sacerdotes da Igreja Católica. Foi forçado a reduzir o ritmo das viagens internacionais por causa de fortes dores no joelho direito. Para se poupar, passou a cumprir muitos dos compromissos em uma cadeira de rodas. Francisco também foi um lado diplomata e usou a influência do Vaticano para tentar ajudar na solução de conflitos. Mediou conversas pela reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Também fez dezenas de apelos pelos direitos dos refugiados e criticou os países que fecharam as portas para os imigrantes. Sempre foi um duro crítico da guerra da Ucrânia e chorou em público ao lembrar dos ucranianos que sofriam com a invasão da Rússia. E continuou, apesar do agravamento dos problemas de saúde, manifestando preocupação com o bombardeio de civis em Gaza. Com o seu jeito informal nas palavras e nos gestos, cativou milhões de fiéis. Após muitos dias internado no CTI com pneumonia dupla, Francisco recebeu alta e até chegou a aparecer em público na Semana Santa. Mas em sua casa, aos 88 anos, na cidade de Vaticano, o Papa Francisco faleceu de acidente vascular cerebral, AVC, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca. A comoção foi grande, onde diversas autoridades, personalidades e artistas se manifestarem com pesar sobre o falecimento do Papa Francisco. Agradecemos a você que assistiu ao nosso vídeo até aqui. E agora, faça com que esta notícia também chegue para outras pessoas, compartilhando com seus familiares, amigos e em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.